Olá, alunos, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar então agora mais uma aula de ecologia de populações, é a nossa terceira aula, e hoje nós vamos falar sobre crescimento populacional. Bom, voltando na aula anterior, o que a gente viu? Em linhas bem gerais, a gente estudou a história da vida das populações. Quais são os componentes da história de vida de uma espécie? Então, o que a gente viu? Tem um gráfico onde a gente pode resumir um pouco a nossa aula passada. Nesse eixo X aqui, a gente tem o tempo, então o tempo está correndo nesse sentido. E aqui, a gente tem o esforço reprodutivo. A história de vida de um indivíduo dentro de uma população começa quando? Quando o indivíduo nasce. Então, o indivíduo nasce, ele cresce, ele vai começar a se reproduzir. Então, lá durante a reprodução, ele pode ter reprodução do tipo semélpara, heterópara, pode ter uma reprodução mais tardia, ele pode ter uma reprodução que começa mais cedo, quando ele ainda tem poucos dias de vida, por exemplo. Isso vai variar muito entre espécie. Enfim, após a fase reprodutiva, a gente vai ter a fase pós-reprodutiva e logo a gente pode chegar ao óbito devido à senescência, ou seja, os indivíduos eles vão ficando mais velhos e vão indo a óbito. Então, a história de vida, ela vai abranger todos esses componentes, desde quando o indivíduo nasce, passando por quando ele se reproduz, até a época que ele falece, até a época que ele vai a óbito. Na aula passada, a gente viu detalhadamente cada uma dessas etapas e como isso é importante para a ecologia de populações. Hoje, a gente vai seguir falando principalmente de dois aspectos aqui que vão estar associados com o tema da aula, que é reprodução e morte. Por quê? Porque hoje a gente vai estudar como que alguns componentes da história de vida, ele vai afetar o crescimento de uma população. Como que uma população cresce? Será que uma população ela pode crescer indefinidamente no espaço e no tempo? Ou será que tem algum limite? Será que tem algum limitante? O que faz uma população parar de crescer? Por que ela para de crescer? Será que ela vai crescer sempre na mesma velocidade? As populações vão crescer numa velocidade constante? Ou a taxa de crescimento vai variar? Tudo isso a gente vai falar ao longo da aula de hoje. Bom, mas para a gente poder entender como que se dá o crescimento de uma população, a gente precisa saber como estimar o tamanho de uma população. A gente precisa ter muito claro o que é o tamanho de uma população e como que a gente estima essa população, porque sem isso a gente não vai conseguir saber se uma população está crescendo ou decrescendo. Então, o tamanho da população nada mais é do que o número de indivíduos vivos de uma dada população. Lá na primeira aula, eu falei sobre, por exemplo, a densidade populacional, eu falei sobre a abundância. Inclusive, eu mostrei para vocês um exemplo do galo da serra, eu não sei se vocês lembram, que eu mostrei que a gente tinha 4 galos da serra num galho. Então, um dos jeitos que a gente pode fazer para estimar a abundância de uma população, para saber o número de indivíduos que estão dentro de uma população, é fazer uma simples contagem. A gente vai em uma dada população e a gente conta quantos indivíduos a gente encontra dentro daquela população. Isso é um jeito de você estimar a abundância. Só que, será que sempre é viável a gente fazer essa contagem de indivíduo por indivíduo dentro de uma população? Por quê? Porque às vezes a gente pode ter populações muito grandes. Vamos pensar no caso do Brasil, pensar em populações humanas. Aqui eu estou delimitando que a população é do Brasil, então está aqui o limite geográfico
da minha população. Será que é viável para um agente do IBGE, por exemplo, ir de cidade em cidade? Ele começa aqui no Rio Grande do Sul, vai indo de cidade em cidade, todo ano eles contando quantas pessoas eles estão vendo, até chegar aqui em Roraima. Vocês acham que é assim que é feita a estimativa de tamanho populacional? Vocês acham que isso é viável? Vocês acham que isso é prático? Antigamente, quando a população era menor, quando você está trabalhando com populações muito pequenas, num espaço muito pequeno, não tem problema nenhum você fazer uma estimativa do tamanho populacional indo lá e contando indivíduo por indivíduo. Mas quando você trabalha com populações muito grandes e você passa a acompanhar o tamanho da população ao longo de vários anos, existe um outro método que a gente pode usar para estimar o tamanho populacional, que ele é muito mais simples. Bom, esse método ele é associado a 4 métricas, 4 outras métricas, na verdade. Então, um dos métodos que a gente pode usar para poder estimar o tamanho populacional é usar as seguintes variáveis: taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração e taxa de emigração. O que são essas taxas? Natalidade é o número de nascimentos que uma população tem, que a gente observa numa população em um dado período de tempo. A mortalidade é o número de óbitos. E imigração e emigração. Qual é a diferença de emigração e imigração? Imigração é quem chega num lugar. Então, a gente tem uma população e o indivíduo A, ele passa a morar na população A. Então, a gente tem um indivíduo A e ele passa a morar naquela população. Aquele indivíduo é um imigrante. Então, ele passou a ser um novo morador, ele vai passar a ser um indivíduo a mais na população. E emigração, emigrante. Emigrantes são aqueles indivíduos que antes faziam parte de uma população e saíram, emigraram para outro lugar. Então, imigração é quem chega na população e emigrante é quem sai. Então, por que a gente tem essas cores diferentes aqui, o vermelho e o azul? Geralmente, o tamanho populacional ele é influenciado positivamente pela natalidade, pela imigração. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem uma população com 10 indivíduos. Conforme vão nascendo novos indivíduos, a gente vai ter um aumento do tamanho populacional, correto? Ao mesmo tempo, se a gente está recebendo imigrantes, se existem indivíduos que estão vindo morar na minha população, na nossa população, isso também está fazendo com que o tamanho populacional aumente. Então, a gente vai ter uma relação positiva entre natalidade e imigração. Por quê? Porque essas duas variáveis fazem aumentar o tamanho da população. É diferente da mortalidade e da imigração. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem um tamanho populacional e a gente tem indivíduos que estão nascendo e a gente tem indivíduos que estão chegando, a gente também pode ter aqueles indivíduos que estão emigrando, aqueles indivíduos que estão indo embora da população, e a gente também pode ter indivíduos que estão indo a óbito. Então, nesse caso, quando a gente tem mais emigração e mais morte do que natalidade e migração, a população vai diminuir. Se a gente tiver mais natalidade e mais imigração, o tamanho populacional vai subir. A gente pode pensar em Roraima. Em Roraima, até 2014, ele tinha cerca de 400 mil pessoas, correto? É mais ou menos. Vamos pensar em 450 mil pessoas, talvez. O que aconteceu? De 2014 para cá, além da gente ter uma alta natalidade, a gente também passou a receber imigrantes. Então, pessoas
a população da Venezuela passou a vir morar aqui, junto com a população de Boa Vista, no interior de Roraima também. Então a gente passou a ter pessoas sendo adicionadas às populações de Roraima, pessoas que antes moravam em outra população. Então acabou que a gente teve o quê? Um aumento do tamanho populacional. Então, assim, só para sumarizar, um jeito simples, quando você acompanha uma população por vários anos, algum de vocês pode estar acompanhando, por exemplo, uma população de pássaros por vários anos, vocês podem estar acompanhando uma população de invertebrados ao longo de vários anos, vocês podem ter uma população de onças. Então, se vocês estão indo lá há vários anos acompanhar, e vocês sabem quantos indivíduos nasceram, quantos morreram, quantos imigraram para dentro da população e quantos emigraram para fora, vocês podem usar essa formulazinha aqui bem simples para saber qual é de fato o tamanho daquela população. Então, basta vocês adicionarem nascimento mais imigração, menos morte, menos imigração. Por que mais aqui? Nascimento e imigração aumentam a população. Agora, se a gente tiver mais nascimento e imigração naquela população, a população vai crescer. Se a gente tiver mais morte e mais imigração, o que vai acontecer? O tamanho populacional vai diminuir. E se o número de nascimentos e imigração for igual ao número de mortes e emigração, o que acontece? Nesse caso, a população vai seguir no tamanho constante. Certo? Bom, agora que a gente já sabe o que é o tamanho populacional, a gente pode continuar a nossa aula. Só para fins para facilitar a nossa comunicação e também para facilitar a leitura de textos, em muitos lugares vocês vão ver o tamanho populacional sendo chamado de N. N de número de pessoas, number, em inglês number, português número, então é por isso que você tem o N. Sempre que você vê um N em ecologia de populações, esse N vai estar se referindo ao tamanho populacional. Bom, então continuando a nossa aula, como que a gente vai saber se o tamanho de uma população ele se manteve estável ao longo de um período de tempo, ou se, pelo contrário, aquela população ela diminuiu, ou se aquela população aumentou? Primeira coisa que você vai precisar fazer é acompanhar aquela população por vários anos. Geralmente, em estudos de ecologia de populações, uma mesma população ela pode ser acompanhada por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí sim, todo ano você vai ter lá qual foi o tamanho. Você foi, por exemplo, você trabalha com boto. Eu fui lá em 2010, lá ver os botos vamos pensar, lá no Rio Negro. No Rio Negro tem uma população de botos. Em 2010 eu fui lá e tinha 100 botos. Em 2011 eu fui, tinha 215. Em 2013 tinha 199. Em 2014 tinha 176. Então você tem que ir todo ano lá, primeira coisa. Vai lá ver todo ano quantos indivíduos tem naquela população. Então, assim, quando você faz esse acompanhamento anual, sabendo quantos indivíduos tem naquela população naquele ano, você vai conseguir estimar qual é a taxa de crescimento populacional, qual é a taxa de crescimento que aquela população obteve. A gente teve uma taxa de crescimento positiva, isso é, a população aumentou, ou a taxa de crescimento foi negativa, ou seja, a população diminuiu de tamanho. Para estimar a taxa de crescimento de uma população, a gente vai precisar de basicamente duas coisas.
inicialmente, né? Depois a gente vai adicionando outras variáveis. Primeira coisa, você vai precisar saber o N, ou seja, o número de organismos ou o tamanho da população, e você também vai precisar saber qual é o intervalo de tempo que você fez a sua amostragem. Ou seja, por quantos anos você acompanhou aquela população. Se você acompanhou uma população por 10 anos, o seu T vai ser igual a 10. Se você acompanhou uma população por 50 anos, o seu T vai ser igual a 50. Eu vou apresentar agora para vocês um exemplo de como a gente pode calcular o crescimento de uma população, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu coloquei aqui um exemplo onde a gente vai ter um pulgão. Isso aqui é uma fêmea de pulgão, é um invertebrado. No caso dos pulgões, a gente tem as fêmeas que são partenogenéticas. Você sabe o que é partenogenético? No caso dessas fêmeas, são as próprias fêmeas que dão origem a clones dela. Então, uma fêmea desse pulgão, uma só fêmea, ao longo de toda a vida, ela pode produzir até 100 filhas. Então, uma fêmea, ela pode dar origem a 100 filhas. Lembrando que cada uma dessas 100 filhas vai poder gerar o quê? Mais 100 filhas e assim por diante. Então, vamos pensar que a gente tem uma fêmea, chegou num ponto, numa área, e ela resolveu que ela ia estabelecer uma população ali. Ela chegou naquele local, escolheu um local que estava de acordo com as condições e nichos que ela, as condições e recursos que ela precisava, um local com todos os requerimentos ecológicos básicos. Ela resolveu que ia instalar uma população ali. Então, se a gente começasse somente com uma fêmea de pulgão, que tem a capacidade de se reproduzir sozinha, quantos indivíduos será que a gente teria na terceira geração? Ou seja, cada geração que a gente fala aqui, geração está associada a uma reprodução. Vai reproduzir, vai para a segunda geração e assim por diante. Como vocês acham qual seria o tamanho dessa população quando já houvessem os netos desse pulgão aqui? Como que a gente saberia? Como que a gente poderia estimar essa taxa de crescimento populacional? Bom, vamos pensar que a gente tem uma fêmea e essa fêmea ela teve 100 filhos. Então, logo aqui na segunda geração, a gente já teria 100 fêmeas, né? Só que vamos pensar que essas fêmeas também têm a capacidade de gerar mais 100 filhos. Então aqui, ó, aqui é a primeira geração, segunda geração, a gente tem 10.000 pulgões. Na terceira geração, o que a gente teria? Pensa que essas 10.000 fêmeas de pulgão, elas podem gerar mais o quê? Cada uma pode gerar até 100 filhos ao longo da vida delas. Então, em 3 gerações, aqui a gente tem a primeira geração, aqui a gente tem o fruto da segunda geração e aqui a gente tem o fruto da terceira geração de pulgões. Então, após 3 gerações, a gente poderia ter 1 milhão de pulgões. Vocês entenderam a conta? Como que a gente chegou em 1 milhão? A fêmea de pulgão se estabeleceu num local e resolveu que ia começar uma população ali. Ela deu origem a 100 filhas. Essas 100 filhas, cada uma deu origem a mais 100. Chegou numa população de 10.000. E essas 10.000, cada uma teve mais 100 filhas, né? 100 filhas fêmeas que geraram 1 milhão de pulgões. Então, Mari, você quer dizer que sempre que a gente quiser estimar a taxa de crescimento de uma população, a gente vai ter que fazer isso? A gente vai ter que ficar calculando na mão, assim, multiplicando? Não, os ecólogos, eles desenvolveram uma fórmula, que é essa fórmula aqui,
que você consegue estimar rapidamente qual que vai ser a taxa de crescimento da população. Eu sei que biólogo tem medo de matemática, mas eu vou explicar para vocês com calma e vocês vão entender exatamente o que é essa fórmula e como a gente pode usar ela no nosso dia a dia, nos nossos estudos de ecologia de populações. Lembra do N? O N eu já falei para vocês, né? O N é número, né? Número de indivíduos da população, tamanho da população. O T, a gente já falou do T também, é o tempo. NT quer dizer número total, tamanho populacional no tempo T. No tempo T é o tempo que a gente vai determinar, né? O número de gerações que a gente vai determinar. N0 é a população inicial. Essa letrinha grega aqui, ela indica taxa finita de crescimento. E como que a gente sabe qual é a taxa de crescimento? A taxa de crescimento nada mais é do que o número de filhos que nascem após cada geração. E aqui a gente tem o tempo. Vamos substituir para a gente poder entender melhor como que isso se aplica? Ó, eu quero saber qual é o número total, qual é o tamanho da população de pulgões após 3 gerações. Então, tamanho da população após 3 gerações vai ser igual aqui. Qual é o tamanho inicial da população? Lembra que eu falei que eu só tinha uma fêmea? Então é 1. Qual é a taxa finita de crescimento? Quantos filhos cada fêmea tem? 100. Então a gente coloca aqui 100. E qual é o tempo que a gente vai colocar aqui? Da exponencial? 3. Por quê? A gente quer saber, cadê a pergunta? Quantos indivíduos são gerados após 3 gerações, né? Então, você vai fazer 1 vezes 100 na exponencial 3 e isso dá 1 milhão. Então, ao invés de você ficar fazendo isso aqui que eu fiz na mão, 1 vezes 100, depois 100 vezes 100, que vai dar 10 mil, e depois 10 mil vezes 100 para dar 1 milhão, você pode usar essa formulazinha para poder estimar qual seria o tamanho da população após aquele número de gerações. A gente chama esse modelo, essa equaçãozinha aqui, de modelo de crescimento geométrico. Vocês lembram quando vocês estudaram lá na matemática? Progressão aritmética e progressão geométrica. A progressão geométrica a gente multiplicava. Então, é justamente isso que a gente está vendo aqui. A gente tem um modelo de crescimento geométrico. E uma coisa que a gente precisa sempre atentar, quando a gente está falando em crescimento de populações, aqui eu estou só repetindo aquela fórmula que eu já mostrei antes. Então, tamanho da população após determinadas números de gerações que vocês vão escolher é igual o número inicial da população vezes o número de filhos que cada fêmea tem, né, ou cada indivíduo tem, e T de gerações. Se a gente olhar esse valorzinho aqui, ó, o que vai acontecer? Sempre que esse valor ele for menor que 1, então a gente tiver algum valor negativo, o que vai acontecer? O número total vai diminuir. Por quê? Porque se uma fêmea ela não está reproduzindo, se uma fêmea ela tem 0 filhos, o que vai acontecer? Se dentro de uma população não nasce nenhuma criança, ao longo do tempo, o que vai acontecer? O N, o tamanho populacional, vai diminuir. Então, vamos pensar, a gente tem uma população e parou de nascer, não nasce nenhum filhote, não existe mais prole. Os indivíduos eles vão ficando velhos, vão ir morrendo, e como não está tendo adição de novo através da reprodução, não está nascendo prole nova, a população vai diminuir. Se o valor, esse valor aqui for de 1,
em geral, a população vai permanecer igual. E se esse valorzinho aqui for como no exemplo anterior que eu mostrei, como por exemplo 100, quer dizer que cada mãe, cada pai podem ter 100 filhos. E esses 100 filhos podem ter mais 100 cada um. Vocês percebem como isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da população? Eu sei que isso não é uma coisa que pode ser tão óbvia para vocês. Caso vocês fiquem com dúvida, sugiro que vocês façam isso aqui na mão, deem uma lida mais sobre isso, voltem nesse slide, voltem na minha explicação, até vocês conseguirem entender isso aqui, tá bom? É muito importante que vocês entendam essa lógica por trás de como que funciona o crescimento de uma população. Eu tentei colocar o mínimo de fórmula possível, porque assim, se a gente vai falar de ecologia de populações, geralmente existem muitas fórmulas matemáticas. Eu tentei colocar só essa porque eu achei que não tinha como a gente fugir. Se vocês conseguirem entender isso, essa lógica, vocês vão conseguir entender todo o resto da aula. Então, se vocês estão perdidos agora, não entenderam o que eu falei, volta, aproveita que a aula está disponível no YouTube, então volta, reassiste esse trecho, e aí depois que você entender, a gente continua, tá bom? Se vocês continuarem com dúvidas, anotem no caderno de vocês que na próxima aula, que vai ser ao vivo, a gente conversa mais sobre como funciona o crescimento geométrico das populações. Ótimo. Mas vamos voltar então aos pulgões. Eu falei aqui que após 3 gerações, que a gente tem um pulgão, antes, quando a gente tinha aquela mãezinha pulgona, né, que se estabeleceu na população, a gente tinha só um indivíduo. Mas após 3 gerações, só 3, lembrando que essas gerações, elas são muito rápidas, o tempo de geração em invertebrados é muito alto. Então, em poucos meses, em pouco tempo, você poderia ter milhões e milhões de pulgões. O que aconteceria? Então, o que vocês acham que... seria... O que aconteceria se os pulgões eles se reproduzissem realmente nessa velocidade? Essa taxa de crescimento sempre crescendo. Então, em pouco tempo, o nosso mundo, ele poderia ser cheio, ele ficaria cheio de pulgão. Isso vale só para pulgão? Não, eu tô falando dos pulgões porque foi o exemplo que eu dei em aula, que eu dei antes para vocês. Mas a gente poderia pensar o mesmo para, por exemplo, aranha. Vamos pensar em sapos, a gente poderia pensar em peixes, vários animais, bactéria. Por que vocês acham que a gente não tem esse crescimento tão grande assim? Por que o mundo ele não é cheio de pulgão? Por que vocês não estão estudando agora e não tem pulgões subindo pelas paredes? Uma coisa muito interessante que a gente precisa considerar é que esse modelo de crescimento geométrico, ele considera que os recursos, eles são infinitos. Então, aquele modelo que eu mostrei para vocês, aquele modelo de crescimento geométrico, ele considera que todos os organismos, eles vão ter recursos à vontade. Então, conforme os pulgões forem nascendo, eles sempre vão ter comida, eles sempre vão ter abrigo, eles sempre teriam acesso à água. Porém, no mundo real isso não acontece. Por quê? Porque os recursos são limitados. E recurso limitado leva a quê? Leva a competição. Eu vou falar bem rapidinho de competição, porque nas próximas semanas a gente vai ter 2 aulas só sobre competição, onde a gente vai ficar falando sobre tudo que envolve a competição dentro de populações, entre populações. Então, o que acontece? Quando a gente vai estimar como que uma população está crescendo,
a gente precisa não só considerar a questão do tamanho da população e do tempo, mas a gente também precisa considerar que os organismos, eles vão ficar competindo por alimento, eles vão competir por água, eles vão competir por abrigo. Então, no caso daqueles pulgões, quando vamos pensar que aquele primeiro pulgão se estabeleceu no lugar, porque tinha recurso ali. Tinha recurso para ela, ela estava bem. Só que a partir do momento que ela teve 100 filhas, você tem que lembrar que são mais 100 indivíduos competindo com essa mãe. Então, nesse caso, a gente fala que a gente tem uma competição intraespecífica. A gente tem uma competição dentro da mesma espécie. Quando você está trabalhando com ecologia de populações, você tem que considerar a competição intraespecífica, porque a competição ela pode moldar a taxa, a velocidade com que uma população vai crescer. Então anotem aí, a competição é sempre extremamente importante. Então, como que é o crescimento populacional no mundo real? Eu mostrei antes para vocês como que era o crescimento populacional numa situação onde o recurso era ilimitado. Então, eu mostrei lá dos pulgões, eu mostrei aquela formulazinha do crescimento geométrico. Lá a gente tinha um crescimento ilimitado. Aqui não, aqui a gente tem um crescimento que é limitado pelo recurso. Lembra o que é recurso? Tudo que eles vão consumir para se alimentar, abrigo, parceiro reprodutivo. Eu vou sair dos pulgões e vou dar um outro exemplo para vocês poderem entender melhor. Bom, vamos novamente pensar que a gente está numa área e não existe nenhum animal naquela área. Vamos pensar em ecologia de populações de animais. A gente está numa área e não existe nenhum animal lá. Então, chega um casal de coelhos e eles resolvem que eles vão se estabelecer naquele local. Lá é uma área boa porque lá só vão ter os dois, então eles vão ter todo o recurso para eles vão ter toda a comida para eles. Vocês acham que isso vai durar por muito tempo? O que vai acontecer? Os coelhos, eles vão reproduzir. E eu usei aqui, no caso, os coelhos de modo proposital. Por quê? Porque coelhos apresentam uma taxa de reprodução muito alta. Então, o tempo de geração deles é relativamente baixo. Então, com o passar do tempo, os coelhos vão reproduzir. Os dois pais vão reproduzir e vão ter coelhinhos. Os filhos vão começar a reproduzir e vão começar a reproduzir entre eles, vão começar a ter mais filhos. No começo, a gente pode até ter, o nosso modelo no começo ele se assemelha ao crescimento geométrico. No começo. Porém, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que os coelhos vão começar a reproduzir, vai ter tanto coelho reproduzindo, que a gente vai começar a ter centenas de indivíduos. Inicialmente a gente tinha um casal, mas de repente, o que vai ser observado? Não vai ser observado 2 coelhos, vão ser observados centenas de coelhos, milhares de coelhos. Todos esses coelhos disputando o quê? O mesmo recurso. Porque esses coelhos, para eles crescerem, eles precisam o quê? Eles precisam de comida, eles precisam de abrigo, esses coelhos também querem reproduzir, então eles vão começar a disputar os parceiros reprodutivos entre si. E o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que pode ser, é fácil da gente pensar, né? Começa a ter tanta competição intraespecífica, tanta competição dentro dessa população que alguns indivíduos vão conseguir ter acesso ao recurso. Porém, muitos outros indivíduos não. Vão ter indivíduos que não vão ter acesso a esses recursos. Então, o que acontece? Quando começar a faltar recurso para os indivíduos, para alguns indivíduos, o que vai acontecer? Muitos coelhos vão passar a virar óbito. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter ainda alguns coelhos que conseguem acessar o recurso,
Eles comem, têm o acesso ao parceiro reprodutivo, eles seguem reproduzindo, ao mesmo tempo tem um monte de coelho que vai estar morrendo de fome. Então, quando a gente chega no momento onde os recursos eles deixam de ser suficientes a todos os indivíduos, a gente fala que a capacidade de suporte foi atingida. O que é a capacidade de suporte? A capacidade de suporte nada mais é do que um ponto, um momento, onde a gente vai ter um número similar de mortes e de natalidade, ou seja, a gente vai ter um número similar de nascimentos e de mortes. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês. O que eu quero que vocês entendam? No começo, quando o casal de coelhos se estabeleceu naquela população, eles começaram a se reproduzir. Vamos só pensar aqui nessa seta, vamos pensar aqui é alto e aqui é baixo, né? Quando os coelhos começaram a reproduzir, a gente tinha muito indivíduo nascendo e poucos morriam, por quê? Tinha muita comida abundante, tinha comida em abundância. Então, podia morrer algum coelho? Podia, mas talvez ele morresse ou predado por outro animal. Predação. A gente poderia ter algum coelho que acabou ficando doente e morreu porque ficou doente. Mas, em geral, a taxa de mortalidade era baixa. Poucos indivíduos morriam no começo. Só que o que começou a acontecer? Começou a nascer mais. E começou a faltar comida. Então, a partir do momento que começou a faltar comida, todos os coelhos da população reproduziam? Não. Tinha indivíduo que não tinha energia para acasalar, tinha fêmea que não tinha energia o suficiente para conseguir dar origem a uma nova prole. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter um aumento da taxa de mortalidade. Nesse momento aqui, ó, onde a gente iguala o número de mortes e de nascimentos, a gente fala que a gente atingiu a capacidade de suporte. A capacidade de suporte, ela é representada pela letra K e ela é bem importante na ecologia. Quem quer seguir fazendo trabalhos ecológicos, anota essa palavra porque ela é bem importante. Em geral, quando a gente atinge o máximo de consumo de recurso, quando os recursos eles começam a ficar escassos, a gente fala o quê? Que a gente atingiu a capacidade de suporte. Tá certo? Então, e o que acontece? Então, a gente tem uma população. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês. O que eu quero que vocês entendam? Essa curvinha aqui, ela vai representar o quê? O tamanho da população. Tá certo? Aqui a gente tem uma população que está crescendo. Nesse eixo aqui a gente tem o tempo e aqui nesse eixo a gente tem o crescimento da população. O que acontece? Aqui no começo a gente tem, vamos seguir pensando nos coelhos para ser mais fácil de vocês poderem assimilar essa ideia. A gente tem um casal de coelhos aqui e eles começaram a reproduzir. Aqui nessa época, como a gente tinha poucos coelhos, o que aconteceu? A gente tinha pouco coelho, então esses coelhos, eles reproduziam, só que como era basicamente só um casal para dar origem a um monte de outros indivíduos, a gente teve um crescimento lento. Então, o crescimento ele começou lento, mas de repente, a partir de um momento aqui, nessa faixa, toda essa faixa aqui, a gente tinha muita comida, tinha abrigo para todo mundo. Então, chegou um momento que os coelhos eles passaram a reproduzir loucamente. Então, você consegue ver que o crescimento da população que está aqui começou a crescer devagarinho, mas de repente começou a crescer muito rápido.
o modo como a população começou a crescer foi muito rápido. Então começou a ter muito indivíduo, só que o que aconteceu? A partir desse momento mais ou menos aqui, ó, a gente começou a ter o quê? Competição por recurso. A gente tinha muito indivíduo nascendo. Todos esses indivíduos, eles precisavam de comida, precisavam de água, precisavam de abrigo. Não tinha abrigo para todo mundo, não tinha água para todo mundo. Então, muitos indivíduos, eles começaram a morrer. Então, a partir desse momento, a gente chegou a um ponto que a gente começou a ter o que a gente chama de crescimento constante. O que é crescimento constante? A gente atingiu a capacidade de suporte, ou seja, o limite máximo de recursos. Uma população, em geral, ela consegue crescer até atingir a capacidade de suporte. Em geral, a capacidade de suporte está diretamente relacionada com a quantidade de recurso que está disponível para elas. Vamos pensar num aquário, por exemplo. A gente tem um aquário pequeno. Como aquele espaço é pequeno, a capacidade de suporte vai ser pequena. Se a gente aumentar a área, se a gente for para um lago, a capacidade de suporte vai ser maior. Mas também o lago vai ter uma capacidade de suporte, porque nenhum lugar tem recursos de modo infinito. Os recursos são sempre finitos, os recursos são sempre limitantes. O que vai variar é a quantidade de recurso que está disponível. Quanto maior a área, maior vai ser a quantidade de recurso disponível, maior vai ser a capacidade de suporte, tá certo? O que acontece então quando atinge a capacidade de suporte? A gente começa a ter uma população que a gente fala de um tamanho constante, ou seja, a população ela vai parar de crescer. Então a população ela vai começar a ficar com o mesmo número. Nascem 2 indivíduos, mas também morrem 2. Se a gente for pensar na população humana, tem alguns pesquisadores que falam que hoje em dia a gente atingiu essa capacidade de suporte. A gente teve uma explosão populacional, mas desde 1900, mais ou menos, a gente tem uma população constante. Por quê? Porque nós humanos também estamos atingindo, a população humana também atingiu a capacidade de suporte. Então, agora a gente está tendo um crescimento populacional muito lento. A gente tem muito nascimento, mas a gente também tem muito óbito. Então, desse jeito, quando a gente tem muito óbito e muito nascimento, o crescimento da população fica estagnado. Tá certo? Então, a gente fala que o tamanho da população passa a ser estável. Estável por quê? Porque não muda tanto, fica constante. Então, eu tô falando que a partir do momento que a gente atinge a capacidade de suporte, a taxa de crescimento da população passa a ser mais ou menos constante, né? Porém, a gente precisa falar de mais uma coisa, para vocês poderem entender esse slide aqui. Existem diferentes formas de crescimento populacional. Eu não vou falar dos outros porque eu acho que não se aplica a vocês. Se vocês vierem a fazer um mestrado em ecologia, por exemplo, aí sim vocês vão poder estudar outros tipos de crescimento populacional, como o crescimento exponencial, por exemplo, que é um tipo de crescimento que é muito observado em bactérias, mas também não é um tipo de crescimento tão viável. Então eu vou me restringir a explicar para vocês o crescimento populacional logístico, que é o crescimento populacional observado no caso da maioria das espécies. O crescimento populacional logístico, em geral, ele gera uma taxa de crescimento que a gente fala que ela não é constante. Por quê? Porque, como eu falei antes, no slide anterior eu já tinha mostrado para vocês um gráfico de crescimento logístico, embora eu não tivesse falado. E o que a gente precisa considerar quando a gente tem
uma taxa de crescimento logístico, que é a taxa de crescimento observado para animais, que é a taxa observada para plantas, que é a taxa observada para humanos. Dependendo da fase da vida que a gente está analisando, a gente vai ver uma taxa de crescimento diferente. Quando a gente atinge a capacidade de suporte, lembra que eu falei que aí sim, que a gente vai ter uma taxa de crescimento mais ou menos constante, né? A taxa de crescimento não vai variar tanto. Só que até a gente atingir essa capacidade de suporte, a gente vai observar diferentes velocidades de crescimento. Então, por isso que a gente fala que nesse caso, essa taxa de crescimento ela tem uma forma de S que ela não é constante. Por que de S? Ela começa devagarinho. Então, no começo, a população cresce muito, muito, muito devagar. A gente tem poucos indivíduos para reproduzir. Esses indivíduos eles vão dar origem a poucas proles. E só depois de um tempo é que essa prole vai começar a reproduzir também. E a gente vai ter uma taxa de crescimento acelerado. Então, crescimento lento, crescimento acelerado, acelerado, muito acelerado. Conforme a gente for chegando mais próximo do K, da capacidade de suporte, o que a gente vai ter? A gente vai ter muita competição interespecífica, vai ter competição por alimento, os indivíduos eles vão competir, vamos pensar numa planta, em árvores. Em árvores a gente também pode ter atingir a capacidade de suporte. Vamos pensar numa floresta. A gente tem uma floresta que não tinha nenhuma planta. Estabelece uma planta lá, ela ela cresce, tem sementes e as plantinhas vão começar a germinar em volta. Inicialmente, essas plantas também vão crescer. Só que vai chegar um momento que elas vão disputar vão competir por cálcio, por macronutrientes, por micronutrientes. Então, o que vai acontecer? Vai começar a ter muita competição por diferentes recursos. Então, esses indivíduos, eles vai começar a ter morte. Então, a gente não vai mais ter tanto nascimento como a gente estava tendo aqui, nessa explosão populacional. Então, a gente vai começar a se aproximar da estabilidade. Se a gente fosse seguir aqui essa curva ia seguir aqui uma reta, ó. Vai ficar deixa eu até mudar a caneta aqui para vocês, ó. Vou botar azul. Ó, se a gente fosse continuar aqui, seguiria assim, ó. Poderia dar uma oscilada, às vezes pode ter uma pequena oscilação, ó, mas ia ficar mais ou menos constante. Por quê? Porque os recursos, eles são limitantes. Isso na ecologia é muito importante, uma coisa que vocês têm que ter em mente. Então, qual é a aplicação disso na vida real? Como que isso vai ter uma importância no meu trabalho? Vamos pensar, por exemplo, a gente tem lá o Viroá e a gente quer encher de onça lá no Viroá. Vamos pensar em onça. Vocês acham que a gente pode encher de onça lá no Viroá? A gente não pode encher de onça. Por quê? Porque os recursos, eles são limitantes. Então, embora o Viroá seja uma área grande, o que acontece? Onças, elas têm uma área de vida muito grande. Então, a partir do momento que você colocar... Vamos fazer de conta que a gente quer colocar 50 onças lá dentro. O que vai acontecer? Algumas onças, no começo, as onças até podem reproduzir entre si, mas vai chegar um momento que elas vai ser atingida a capacidade de suporte, então as onças vão começar a brigar por alimento, vai começar a faltar comida, então esses animais, eles podem começar a virar óbito. Isso acontece muito quando vai ser feito trabalho de manejo, por exemplo, quando as pessoas têm interesse em fazer trabalho de conservação, em trabalhos de reintrodução de espécie em um local. Não é tão simples assim, por quê? Porque antes de você reintroduzir uma espécie em um dado local, você precisa saber
qual é a capacidade de suporte desse local? Será que esse lugar ele realmente vai fornecer tudo que os animais precisam, na quantidade que eles precisam? Será que vai ter comida o suficiente? Será que tem água o suficiente? Então é por isso que é importante vocês saberem o que é uma capacidade de suporte. É importante vocês saberem que o crescimento ele é logístico, ou seja, o crescimento de uma população não é infinito. Pelo contrário, o crescimento da população é finito, com F. F-I-N-I-T. Ou finito. Então, as populações, lá no primeiro slide, no segundo slide, eu perguntei se uma população ela poderia crescer indefinidamente. Qual é a resposta para isso? As populações não podem. Por quê? Porque os recursos são limitantes. Porque as populações elas competem entre si. Logo mais para frente, a gente vai começar, nas próximas semanas, a gente vai começar a falar da competição entre populações também. Então, mas por hora, vamos pensar só em competição dentro de uma população. Só a competição dentro de uma população já é suficiente para limitar o crescimento delas. Tá certo? Então, a aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. A minha recomendação é que vocês deem uma olhada nos capítulos do Heathcliff. Então, agora foi a nossa terceira aula. Eu acho que vocês já podem ler os capítulos 11 e 12. Agora eu não vou lembrar se é o 14. O 10, 11 e 12 que vocês têm que ler. O 11, 12 e 13. Eu vou conferir direitinho e aí eu coloco no Classroom para vocês. Eu acho que é 11, 12 e 13. Vocês já podem ler esses 3 capítulos. Vai ajudar vocês a entenderem melhor todos esses conceitos de ecologia de populações que a gente discutiu até agora, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, anotem aí que na próxima aula a gente vai conversar mais. Se vocês não entenderem alguma coisa do Heathcliff, tudo bem, porque lá tem muita informação. Eu não falei tudo para vocês justamente para tentar não confundi-los. Eu estou tentando passar o básico, dar uma pincelada, que eu quero que vocês aprendam o básico, tá bom? E para fechar, eu vou deixar um exercício para vocês, que eu quero que vocês façam e me entreguem até amanhã. É esse exercício aqui, ó, justamente sobre o que? O crescimento logístico, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o exercício é o seguinte, ó. No modelo de crescimento logístico, a taxa de crescimento depende do tamanho da população. A gente falou disso. De acordo com esse modelo logístico, o crescimento populacional tende a ser lento em 2 situações. Quando a gente tem poucos indivíduos e quando a gente tem muitos indivíduos. Explique os motivos que levam a esse baixo crescimento populacional em cada situação. Então, eu até vou ajudar vocês com o exercício. Ó, lembra esse aqui é o gráfico? Em que momentos que a gente tem um baixo crescimento populacional? Geralmente aqui no começo, né? E quando a gente está atingindo a capacidade de suporte. São momentos que a velocidade da taxa de crescimento ela é um pouco mais baixa. Eu quero que vocês me expliquem os motivos que levam a esse baixo crescimento populacional. Tanto quando a gente tem pouco indivíduo e quando a gente tem muito indivíduo. Tá certo? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Bom descanso e bons estudos.